Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, eu volto aqui com a entrevista com o vereador Abílio Júnior. Você querendo perguntar para o Abílio, pode mandar aqui para o WhatsApp 98107-4204, 3054-1019. Eu vou chamá-lo de vereador ainda porque acredito muito na possibilidade de um recurso na justiça fazê-lo retornar ao cargo. Mas, bom dia. Primeiro, o que mais lhe decepcionou na sexta-feira? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital, bom dia, Antero, é um prazer estar aqui com você. Bom, o que mais me decepcionou foi perceber quem é o presidente da Câmara, Misael Galvão, quem é o vereador Marcrean, quem é o professor Mário Nadaf, quem é alguns vereadores como o delegado Marcos Veloso, um delegado de polícia civil. O que mais me decepcionou foi realmente perceber aquilo que a gente já duvidava. A gente já duvidava sobre alguma dessas personalidades, como o médico e vereador Ricardo Saad, e aí na hora que você observa de fato quem eles são, isso constrange bastante. Mas eu acredito que não decepcionou só a mim, não, decepcionou a população também. Porque quando você percebe que esses vereadores que não caçaram o mandato do prefeito do Paletó com imagens claras de corrupção e propina e decidiram caçar um vereador porque está fiscalizando, porque está crescendo nas pesquisas, porque pode ser uma ameaça tanto para os vereadores quanto para o prefeito, a gente percebe que eles realmente fazem muito pouco por Cuiabá e deixam a sua representatividade eleitoral do qual eles foram eleitos a constranger todos os cidadãos com as suas decisões. Tem ouvinte no ar? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Bom dia, Antero. Tudo bem? Tudo bem. José Roberto. Pois já, José Roberto. Tudo bem? Antero, eu estava na estrada e estava meio fora do ar. Eu vou te fazer uma perguntinha rápida. Vocês comentaram hoje aí na primeira parte do programa sobre essa VI vergonhosa aí do governo? Sobre? A VI. Ainda não. Ainda não, né? Então tá. Eu só gostaria de registrar que a indignação das pessoas com relação a isso, não pela legalidade ou ilegalidade. Não sei se é legal ou ilegal, voltou. Eu vi as entrevistas do deputado Luiz Cabral hoje pela manhã, inclusive na TV Gazeta, depois que você saiu do programa, começou o Jornal da Manhã, e ele estava falando sobre isso. E pelo trâmite do processo aí, ele falou que tem uma série de falhas legais no procedimento todo. Então, segundo o que ele falou lá, realmente tem alguns problemas sérios nisso. Então, a cassação do vereador Abílio foi muito conversado no programa da sexta-feira aí, durante a semana, durante o final de semana todo. Realmente é muito vergonhoso o que aconteceu. A gente fica triste. Quando a gente votou no atual presidente da República, a gente votou tentando fazer com que a ética voltasse ao país. Se ele é um cara ótimo ou não, se ele é bom ou não em algumas coisas, se ele não é um Brastemp, mas a gente votou no Sérgio Moro para ver se a gente melhorava a ética desse país. E aí a gente vê a Câmara dos Vereadores fazer o que fez, combatendo um cidadão que está querendo fiscalizar a falta de ética. Então a gente fica muito triste, a gente fica muito envergonhado. E tomara que a população nas próximas eleições, independentemente do que aconteça no processo do Abílio daqui para frente, de repente ele pode reverter isso na justiça, mas que esses vereadores que cometeram esse erro gravíssimo e vergonhoso sejam punidos nas urnas nas próximas eleições. Se Deus quiser, a população não esqueça disso. E aí depois, no momento oportuno, a gente fala sobre essa VI que também admitamos que ela seja legal, mas ela é imoral. Porque se o governo reclama o tempo todo que não tem dinheiro, agora inventou uma história aí, se eu não me engano, eu não vou afirmar categoricamente, mas eu fui uma informação. Deixa eu dar só uma informação para você. A VI, a origem não é do governo, tá? Então, sim, a emenda que ele fez, o submarino. Sim, a emenda, o Jabuti. Entendeu? O submarino que ele colocou lá que tornou totalmente ilegal esse procedimento aí. Tá certo. Então, eu vou terminar minha colocação aqui agora, que eu estou já estudando muito.
mas no momento oportuno, então, falar sobre essa DI, que o governo não tem dinheiro para pagar a RGA, reclama o tempo todo que a folha de pagamento está alta, e cria esse tipo de penduricário para o alto escalão do governo. Eu acho isso aí uma coisa um pouco imoral, mesmo que seja legal. Um abraço, obrigado, viu, Antero? Mas não é legal, não. Tá bom, muito obrigado. Um dia a gente fala sobre isso. Sei que eu estou entrevistando aqui o vereador Abílio Júnior. Vereador Abílio, eu tive a oportunidade de dizer aqui com muita clareza, sem nenhum receio, de que os 14 vereadores que votaram contra você, eles são desonestos intelectualmente. Porque, assim, podia ter, por exemplo, eu li hoje uma declaração do presidente Misael. Olha, eu fiquei com muita dor no coração, mas o Abílio cometeu falta de decoro. Tá bom, vamos imaginar que ele entendesse que você cometeu falta de decoro. Ainda assim, se ele fosse minimamente honesto, não é. Intelectualmente é desonesto. Ainda assim, o discurso dele tinha que ser assim. Apesar de ter cometido falta de decoro, já se passaram mais de 190 dias e a lei não permite. Apesar de ter cometido falta de decoro, só pode cassar com 17 votos, conforme o regimento interno e conforme o decreto-lei 201. Apesar de ter cometido falta de decoro, a Constituição diz que só pode cassar com 2/3 dos parlamentares. Ou seja, esse é um ponto. O outro ponto é que teve uma coisa gigantescamente boa nessa sua votação que nem vocês perceberam. Qual foi? É a primeira vez que eu vejo num processo de cassação de parlamentar, e eu já participei de vários, em que o líder do governo orienta a votação. Eu nunca vi isso. Líder do governo orientar a votação. Porque o Emanuel vinha com um discurso mentiroso de que não era ele, que não é ele, que era uma coisa da Câmara, que os fatos se desenvolvem na Câmara, que, portanto, é um problema da Câmara. Aí vem o líder do governo e fala assim, olha, nós mentimos para vocês o tempo inteiro. Nós estamos orientando aqui o voto pela cassação do vereador Abílio. Essa é a confissão de que os 14 votos foram para atender o apetite do paletó. E haja apetite nisso, né? É verdade, isso é verdade. É um projeto da prefeitura, do prefeito de Cuiabá, um projeto do prefeito do Paletó. Tudo indica que a reunião que eles tiveram na casa do Juca, onde estava o Misael Galvão, estava o prefeito Emanuel Pinheiro, estava o Luiz Cláudio, que é o líder do prefeito, estava o relator do meu processo, o doutor Ricardo Saad, estava o Chico 2000, o Juca do Guaraná, entre outras pessoas. Tudo indica que era para fechar essa situação, para definir a cassação do meu mandato. Todas as provas, todas as informações levam a crer essa situação. Além disso, a gente percebeu também a seguinte situação. Houve uma publicação de um print de uma conversa do WhatsApp no Partido Verde, PV, onde o Marcos Veloso escreve, o delegado Marcos Veloso escreve que era uma causa fechada do Partido Verde, coordenada pelo secretário Estopa, para a cassação do nosso mandato. O Estopa mesmo responde por alguns processos administrativos no Ministério Público, fruto de minhas denúncias, atos que a gente considera ilegais que o secretário Estopa praticou dentro da Secretaria de Serviços Urbanos. Levamos essas denúncias e suspeitas para o Ministério Público, isso aumentou a raiva do secretário Estopa, e o Partido Verde também, junto com Justino, Nadaf e Marcos Veloso. Inclusive, eles publicaram que o Partido Verde se orgulha dessa união, desse grupo fechado para a cassação do nosso mandato. De quem que é aquela publicação? É do Estopa? Do próprio Marcos Veloso, no grupo, onde está lá, ele reconhecendo a liderança do Estopa nesse processo todo. Então, assim, se o Estopa é pré-candidato a prefeito de Cuiabá, se o Emanuel é pré-candidato, se os vereadores estão preocupados, logo eu sou uma ameaça tanto para o projeto deles quanto para o projeto do prefeito do Paletó. E nisso, eles fizeram uma pesquisa interna pela própria Câmara Municipal, com a empresa Vetor. E essa pesquisa que eles fizeram... Por sinal, é um importante instituto de pesquisa, a Miriam, que pelo que me parece, é bem sério. Não, ela é uma pessoa séria. Então, essa pesquisa foi... Não sei o resultado, mas é séria. Tá, a pesquisa foi feita pelo próprio presidente da Câmara, o Misael Galvão, que solicitou, e a pesquisa aponta que o Misael está mal. A pesquisa fala que o Misael está no bolso do Paletó. Nas 4 principais pontos da pesquisa,
Dois dos principais pontos falam que o Misael tem uma origem humilde, e outros dois falam que, apesar dessa origem humilde, ele está no bolso do paletó, que o Misael que está segurando a CPI do paletó e tudo mais, na própria pesquisa. E na própria pesquisa dele não há uma crítica popular sobre a minha conduta. A pesquisa do Misael, nesses pontos todos, coloca a minha conduta muito bem posicionada. Além disso, na própria pesquisa me coloca com 6% dentre os vereadores da Câmara, e o segundo vereador, que seria o próprio Misael, estaria com 2%. Então, logo a preocupação com, depois dessa pesquisa, a preocupação com o nosso desempenho político, o nosso papel político. E nisso começou a ter uma movimentação dentro da Câmara cada dia maior, preocupada com o quanto a gente pode influenciar no período eleitoral. Mas eu deixei claro para eles, meu projeto a partir de agora é tirá-los de lá. Meu projeto é tirar os vereadores de lá, porque eu realmente acredito na tese do prefeito... Tirar pela urna, né? Tirar pela urna. Porque eu realmente acredito na tese do prefeito de Colatina. Se o prefeito de Cuiabá é corrupto, é porque a maioria dos vereadores também são. Porque não é possível que um prefeito que não paga o Hospital do Câncer, não é possível que um prefeito que tem provas de corrupção na sua gestão, que até o secretário de saúde foi preso, não é possível que o prefeito, naquele vídeo do paletó, onde a Câmara já ouviu o Silval Barbosa falando que era propina e ele pegou por querer, não é possível que o prefeito, que a gente, com toda essa situação, o prefeito seja mantido no cargo, pelo menos os vereadores que acham que eu cometi quebra de decoro. Além do mais, outros vereadores cometeram práticas de quebra de decoro muito mais graves do que a minha. Você tem a violência que o Renivaldo pratica, que o Chico 2000 praticou. Você tem, inclusive, as falas ofensivas do Toninho de Souza. Só um parênteses aí, porque eu tenho aqui na ligação o jornalista Pedro Pinto de Oliveira, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Claro, pode perguntar. Bom dia, Pedro. Bom dia, vereador Abílio. Bom dia, amigos e amigas da Rádio 101.9. Bom dia, Antero Paz Barro. Vereador, 3 perguntas básicas aí para o senhor responder para o público da 101.9. A primeira o senhor acredita que agora esses vereadores que votaram pela sua cassação, orientados pela liderança do prefeito, passam a ser donos também politicamente do escândalo do paletó e também devem prestar contas desse escândalo, dar explicações para o eleitor e a eleitora de Cuiabá? A segunda é com relação a qual é a sua expectativa com relação aos vereadores que votaram pela manutenção do seu mandato, os vereadores de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. O que o senhor espera dele, o que a população pode esperar desses vereadores de oposição na continuidade desse embate que não é só seu? E a terceira é uma curiosidade: qual é a posição do seu partido, o PSC? O seu partido lhe empresta total apoio? O seu partido está dentro dessa luta? Qual é a posição do PSC com relação a todos esses desdobramentos? Bom dia. Bom, Antero, bom dia. De novo ao senhor Pedro Pinto, né? Não. Bom, Antero, bom dia ao senhor Pedro. Tá? Bom, organizando as respostas às perguntas, o vereador Marcrian foi entrevistado pelo jornalista Arthur Garcia há um tempo que era CPI do paletó, durante o escândalo. E o Arthur perguntou para o Marcrian sobre aquela imagem do prefeito colocando dinheiro no paletó. O Marcrian respondeu o seguinte: não, isso é normal, quem nunca errou que atire a primeira pedra e tudo mais. Resposta do Marcrian durante a entrevista, durante a questão da CPI do paletó. Normal, quem nunca errou atire a primeira pedra. Marcrian não atirou pedra, mas supostamente deu um murro na cara de um presidente de bairro, teve um processo envolvido aí com discussão com polícia militar e etc. Outros processos que poderiam configurar quebra de decoro. O vereador Marcos Veloso, delegado Marcos Veloso, ele naquela ocasião, quando perguntado sobre o paletó, ele respondeu da seguinte forma: vamos com calma aí, temos que analisar isso aí, vamos com calma, não é assim e tudo mais. Na última CPI do paletó, agora onde o Silval Barbosa esteve presente,
o delegado Marcos Veloso deu um toque no ombro do vereador Marcelo Bussic, que presidia a sessão, falou: vereador, espera só um pouquinho nas perguntas aí que eu quero dar um abraço no meu amigo Silval Barbosa. E foi e deu um abraço caloroso no Silval Barbosa. O delegado abraçando um corrupto declarado pelo próprio corrupto. E nessa situação, no meu processo de cassação, o vereador Marcos Veloso foi taxativo em dizer que era favorável à minha cassação. É claro que está bem nítido a situação. O Luiz Cláudio, líder do prefeito, na época do processo do paletó, ele deixou claro que não é assim, tem que deixar na mão da justiça. Mas no meu caso, ele não quis deixar na mão da justiça, ele quis fazer justiça com as próprias mãos. E aí você percebe que é sim essa base de sustentação do prefeito que é responsável por manter o prefeito lá com todo esse processo de escândalo de corrupção. Logo, o que é ética para eles não é o mesmo do que é ética para mim, já que a ética é subjetiva a valores morais. Ponto 2. Expectativa de vereadores da oposição. Os vereadores da oposição, eles só cresceram nesse processo. Só para você ter ideia, durante o processo de cassação, durante a sessão de cassação, nós conseguimos 9 assinaturas e protocolamos a CPI da CEMOB, a CPI do Antenor Figueiredo, a CPI do Guincho. O Abílio foi boi de piranha, mas aqueles vereadores de oposição estão cada vez mais fortes. Além do que o vereador Joelso se declarou de uma vez favorável à cassação do prefeito Paletó, tendo em vista que agora ele vai, junto com o vereador Marcelo Bussic, acelerar o processo para que seja investigado, porque não é possível caçar o vereador Abílio por decoro e não caçar o prefeito Paletó com aquelas imagens fortes. Além disso, nós tivemos apoio também do vereador Vinícius e também do vereador Clebinho. Eu recebi muitos e-mails hoje na TV Vila Real, parabenizando o Sargento Joelson, o Clebinho, parabenizando o Lilo Pinheiro pelo papel importante que fez, apesar de primo do prefeito Emanuel Pinheiro, isento ele votou de uma CCJ, forma independente e de forma a preservar o seu mandato. Quero. Elogiando o vereador Quero, elogiando o vereador Clebinho. E Vinícius Uguinei. Aliás, o Vinícius já tinha percebido no voto na própria comissão de ética. Ele falou: vou votar aqui em solidariedade ao trabalho que o senhor fez, mas me reservo o direito de votar de uma forma diferente. Eu acredito que na comissão de ética ele votou só por respeito ao SAAD mesmo. Foi só por respeito ao SAAD e ali ele já tinha anunciado praticamente que iria inverter o voto no plenário. Final. Né? Eu acho que pelo menos revelou isso também. Quer dizer, revelou pessoas boas. A possibilidade da pessoa ter um perfil bom, mesmo às vezes estando buscando um outro lado. O posicionamento do Quero foi irrepreensível. Né? Ele deu um corretivo no vereador Renivaldo na fala dele, que foi, assim, espetacular. O Renivaldo, para mim, é uma situação complicada. Ele, como fiscal de tributo, sabedor do direito, o Renivaldo, ele distorce a verdade muitas vezes para proteger o prefeito ou o argumento que é contra. Ele não sabe direito nada. O que ele sabe de direito? Bom, pelo menos ele diz que sabe. E respondendo a terceira pergunta, que é sobre o partido, que o Pedro nos questionou, o deputado Chuchu da Molin, que é presidente estadual do meu partido, ele esteve lá, acompanhou boa parte desse processo. Ele não precisaria, mas ele se deslocou junto com outros deputados, Ulisses Moraes, Eliseu Nascimento, estiveram lá, deram todo o amparo para nós e o partido vai dar todo o amparo para a gente. O partido também vai entrar na justiça recorrendo dessa decisão. Eu sou presidente municipal do partido PSC, ele é presidente estadual e a gente já sabe que a presidência nacional do partido já está sendo formada. Vocês começaram a enfraquecer, que o vereador Oséias falou que vai sair do partido. Puxa vida. Bom, eu estou querendo ir na posse dele amanhã, Oséias. Enquanto eu sou presidente municipal do partido, vou representar o partido na sua posse. É o seguinte, o Anderson pergunta aqui o seguinte: bom dia, Antero e vereador Abílio. Chame de vereador, pois apesar da cassação, ainda te considero um vereador. O que tem a dizer sobre o que está acontecendo com o Hospital do Câncer? Penso que o prefeito deve estar levando a sério a fala do vereador Toninho de Souza, pois o vereador acha que câncer só dá em pessoas maldosas e ruins. Esses são os nossos políticos. Prefeitura não tem boa gestão, não está bem avaliada na parte fiscal e financeira porque não paga. A prefeitura está querendo implantar o caos para ter benefícios. A mesma estratégia que usou a Santa Casa. Escuta, daqui a pouco, a prefeitura aparece com uma clínica particular para prestar tais serviços. A verdade vai aparecendo, temos que ficar de olho.
É engraçado como o modus operandi são os mesmos. O que é que o senhor acha do vereador Toninho de Souza dizer que toda pessoa que tem câncer é pessoa ruim? Será que é por isso que a prefeitura não paga o hospital de câncer? Ou o senhor responde isso depois do intervalo comercial? São 8h35, então nós estamos pedindo aqui ao vereador Abílio para que a gente seja mais ágil nas respostas, a fim de que a gente possa responder ao maior número de ouvintes que estão mandando mensagem. É a mensagem do Evandro. Bom, olha só, Evandro, só algumas coincidências. No mesmo dia que eu fui, na mesma semana que eu fui cassado, o Ruark Douglas foi solto, o secretário de saúde que a gente denunciou, que acabou sendo preso pela operação sanguínea. Foi retirado da tornozeleira. Solto, tá livre, faz o que quer agora. O Oséias Machado, que eu denunciei também, está assumindo meu lugar na Câmara. Ao invés de ser preso, né? Ao invés de ser preso. E olha só que coincidência, os dois maiores hospitais que fazem tratamento de câncer em Cuiabá e Mato Grosso eram o Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer e era a Santa Casa. A Santa Casa também era referência de oncologia. Então, os dois hospitais são os que mais estão sendo prejudicados pela Prefeitura de Cuiabá. E o problema é corrupção e má gestão. Essa é a verdade. O problema não é que o Hospital do Câncer ou a Santa Casa prestavam um mau serviço. O problema é que havia outros interesses envolvidos e queriam retirar os serviços da Santa Casa e do Hospital do Câncer. Assim como estão. E o mesmo processo que estão fazendo para derrubar o Hospital do Câncer é o que fizeram para derrubar a Santa Casa. E se não fosse o governo do estado com Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, a Santa Casa estava fechada até hoje, porque a Prefeitura de Cuiabá nada fez para tentar ajudar. Então, assim, o que está passando no Hospital do Câncer é o mesmo processo que passou a Santa Casa. A Prefeitura de Cuiabá fazendo de tudo para prejudicar. E aí, quando começa a atrasar os repasses e os pagamentos, a folha salarial vai virando uma bola de neve, vai atrasando o salário de servidor, vai ficando cada dia mais difícil para botar as contas em dias. E o Hospital do Câncer, ele está passando pelo mesmo da Santa Casa. Ele não quer fechar a porta, ele não quer parar de atender a população, então a dívida só aumenta. Bem, tem Edmilson. Bom dia, Edmilson. Antero, bom dia. Aqui é Edmilson de Cuiabá. Eu queria comunicar ao vereador aí que tudo que os vereadores plantaram contra ele aí, praticamente entregaram para ele a Prefeitura de Cuiabá. Então tem mal que vem para bem. Só isso aí fica meu apoio ao vereador aí. Não votei nele, mas vou votar para prefeito, se assim ele candidatar, e falar para ele humildade e tranquilidade, que o povo quer vê-lo na rua, conversando, ouvindo. Tá bom? Um abraço, fica na paz aí. Edmilson, rapidamente aí para a gente. Edmilson, muito obrigado pelo carinho, só que olha só, se eu não reverter esse processo na justiça, eu fico inelegível por 8 anos, ou seja, eu fico 8 anos sem poder se candidatar a nada. Mas em todo caso, Edmilson, mesmo dependendo do resultado da justiça, nós temos excelentes vereadores para tomar essa posição. Entre eles, eu posso fazer referência para você do vereador Felipe Vilaton e também do vereador Gilberto Figueiredo. Se caso o senhor Deus, ou se caso o Poder Judiciário não recondicionar o nosso cargo, nós teremos representação na Câmara e também teremos representação na Prefeitura de Cuiabá. Jamil. Bom dia, Jamil. Bom dia, Antero. Bom dia, vereador Abílio. Com muita indignação mesmo. Eu acompanhei todo o processo na sexta-feira, todo ele, e fiquei muito indignado com essa situação. É lamentável que Cuiabá tenha que passar nos 300 anos nessa situação. Pois bem, passou. O que eu quero perguntar para o vereador? Vereador, o senhor fez umas denúncias, tem umas denúncias gravíssimas ali no auto do senhor. E denúncias, até eu acredito, pessoal, o senhor foi à delegacia, já fez um BO resguardando essa situação? Outra coisa, o Ministério Público não pode agir nessa situação, né? E fez alguma denúncia ao Ministério Público? Outra pergunta, por último. O senhor fez uma voz de prisão. Não seria, naquele momento, ele tinha que ser preso, o presidente? Por que ele não foi se o senhor deu voz de prisão? O que aconteceu? Por terminar, vereador, o senhor será sempre vereador. Tá bom? Um abraço.
Perdão, Jamil do Jardim Universitário. Oi, Jamil, olha só, dos 3 pontos que você colocou, o primeiro, sim, já fiz boletim de ocorrência, levei na delegacia fazendária e está lá, as provas estão precisando ser analisadas. O segundo, ainda também já levamos no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Tribunal de Contas sobre os carros da Câmara, na delegacia fazendária sobre as indicações políticas dos vereadores na Secretaria de Saúde, e no Ministério Público eu estou levando menos, porque muitas das coisas que eu levo para lá acabam não tendo resultado prático. Então a gente manda para o Ministério Público, fica enrolando e tudo mais. Então estou apostando mais na Delegacia de Combate à Corrupção e estou apostando mais no Tribunal de Contas, apesar de que agora o Tribunal de Contas está um pouco complicado. Se eles apurarem isso tudo, hora que chegar, aí para acontecer alguma coisa depende do Ministério Público. Eu sei, mas pelo menos começou a investigação pela Delegacia de Combate à Corrupção. O problema é que quando você manda no Ministério Público, nem começa a investigação. Esse é um problema para mim. A gente vai ter que fazer uma mobilização sobre o Ministério Público. Tá, agora, o segundo ponto. Eu dei voz de prisão sobre lei de abuso de autoridade, que ela resguarda o meu direito quando o presidente insiste em fazer um rito que é ilegal. E ele insistiu. E deveria ter sido preso ou deveria ser conduzido à delegacia para a gente fazer o boletim de ocorrência e esclarecer os fatos. Os coronéis da Polícia Militar estiveram lá, a Polícia Militar esteve lá, tinha tudo para fazer essa condução, contudo, o delegado Marcos Veloso, muito colega do coronel que foi lá no local, conversou com os caras e conseguiu abafar a situação, falando que faz um boletim de ocorrência e resolve depois, para manter a sessão e não prejudicar o andamento da situação e manter a imagem do presidente da Câmara. Mas eu senti, sim, meu direito ferido e nós estamos montando um processo em relação a isso. A Polícia Militar não poderia ter agido desse jeito e agiu. Mas não é o PM, não, é os coronéis, alguns coronéis que foram lá, que é amigo do Marcos Veloso. Tá. E, por fim, a terceira e última pergunta dele, se eu não me engano, era... Não, eu me engano, então eu não lembro qual era a última pergunta. Como eu também não lembro, vamos à próxima. Josimar Gomes. É a Adriane? Ué, a Adriane já foi. Então vamos lá, Adriane. Bom dia, Antero. Bom dia, Bílio. A gente está junto. Eu também acho um absurdo. Eu acompanhei a vergonhosa votação à noite. Assim, não de dentro, né? Que não deixaram entrar. Mas tive o prazer de conhecer você pessoalmente, que eu não conhecia. E, assim, eu vi a revolta do povo, foi geral, com os vereadores, aliás, esses 14 aí, que não podem nem ser chamados de vereadores, né? Porque esse título aí não merece a eles mais. Porque foi uma vergonha o que aconteceu. E eu quero falar para você que isso daí é um estímulo para você continuar a sua luta, independente do que aconteceu. Você está no caminho certo, você fez o certo, você não se vendeu, ao contrário dos outros, né? E a gente tem que muito se orgulhar de você. E continua firme na política, que seu sucesso vai ser esplendoroso, todo mundo está com você. Tá aí, Adriane. Muito obrigado, continue orando por nós. Eu tenho lido muito uma passagem de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Josimar Gomes, vamos ver a pergunta dele. Bom dia, Josimar. Bom dia, Antero, bom dia, população de Cuiabá. Bom dia, vereador Abílio e futuro prefeito. Primeiro, Antero, eu queria parabenizar a atitude do vereador Abílio, porque é preciso ter muita coragem para fazer o que ele fez. Ele bateu de frente com o sistema de corrupção criado pelo prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, e dessa forma ele expôs para toda a população de Cuiabá quem é cada vereador que está na Câmara de Vereadores atualmente. Dessa forma podemos ver que muitos que estão ali para nos representar estão totalmente despreparados. Exemplo disso é o vereador Toninho de Souza, apresentador de TV, renomado, que fez algumas colocações. Primeiro, praticamente chamou o vereador Wilson Quero de analfabeto, que isso foi o cúmulo do ridículo. Além disso, expôs uma doença que causa dores em muitas famílias, que, como eu vi num comentário na internet, a doença mais democrática que existe
chega a ser mais democrática que a própria Câmara dos Vereadores, porque o câncer ele atinge crianças, atinge idosos, atinge adultos, enfim. Então, vereador Abílio, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por Cuiabá. Sabemos que logo, logo o senhor está de volta. E obrigado também por abrir o olho da população. Agora a resposta tem que vir em outubro nas urnas. Que o senhor possa continuar fazendo esse trabalho. O senhor tem minha admiração e meu respeito. E que outros vereadores possam usar o senhor como exemplo, para que, através disso, a nossa cidade venha evoluir. Muito obrigado. Meu nome é Josimar. Manifestação de Josimar Gomes. Olha, obrigadão, Josimar, obrigado mesmo. Bom, o Toninho foi infeliz e dizer sobre essa questão sobre o câncer, por mais que ele não goste de mim, de maneira nenhuma ele poderia ter dado um depoimento tão desrespeitoso como esse. E nisso eu quero me solidarizar ao apresentador Pop, que perdeu sua filha com 13 anos por motivo de câncer. Quero me solidarizar ao vereador e agora secretário de saúde, Gilberto Figueiredo, que perdeu sua esposa. Quero também me solidarizar a Jaci Proença, que passou por um tratamento de câncer de mama. A avó da minha esposa, que também passou por um tratamento de câncer de mama. E a tantas e tantas mulheres que passam por essa situação, e homens também, e todas as pessoas, crianças, idosos, que nem você falou, a doença mais democrática que tem. E eu acredito que, nesse momento de reflexão, a gente tem que cobrar, mesmo que o vereador Abílio esteja cansado, a gente tem que cobrar a Prefeitura de Cuiabá que não prejudique ainda mais, não cause mais sofrimento a essas pessoas, dando atenção ao hospital de câncer que está precisando de atenção. Tá, Evandro. Vamos aí ao Evandro. Bom dia, Evandro. Bom dia, Antero, e a todos que ouvem a Rádio Capital nesta manhã de segunda-feira. O que ocorreu na sexta-feira, né, por ocasião da cassação do vereador Abílio, é muito bem assim explicada nas frases de um filósofo contemporâneo, né, onde ele diz que o sistema é um mecanismo impessoal, é uma articulação de interesses escrotos. O sistema dá a mão para não perder o braço e o braço para não perder a cabeça. Mas o que esses vereadores que caçaram o vereador Abílio, a mão e o braço que eles entregaram foi a dignidade deles. Porque grupo de vereadores que defende um protagonista naquela imagem vergonhosa, naquele vídeo horroroso, em que agentes públicos eleitos, né, dividem dinheiro de imposto por meio do roubo. Vereadores que defendem aquela imagem, aquele vídeo, aquele episódio, não têm dignidade. Eles não podem estar onde estão. E o vereador Abílio, perturbando esse sistema, o sistema se reestruturou, se reorganizou e culminou naquela vergonha da cassação do vereador Abílio. E eles meio que arquitetaram, né? Deixaram para caçar numa sexta-feira, sábado, domingo, para dar uma esfriada, né? E eles estão contando com a amnésia da população. E já estão lançando coisas aí para fazer a população esquecer. Por exemplo, já lançou a construção agora aí de uma grande avenida cortando várias regiões de Cuiabá, que vai trazer benefício e melhoria no trânsito para a população. E vai lançar mais coisas agora, tudo no intuito de cair no esquecimento e contando com a amnésia da população. Aí eu quero perguntar para o vereador Abílio qual é a estratégia dele para fazer com que isso não caia no esquecimento, para que todos que participaram, né, do apoio àquela imagem, inclusive o maior protagonista deles, sejam julgados nas próximas eleições e que o povo não venha esquecer. Bom dia, Antero, e obrigado pela oportunidade. Tá aí o Anderson. Bom dia, Anderson. Bom, Anderson, só para você saber, esse dinheiro que foi parar no bolso do Emanuel, do paletó, esse dinheiro fruto de propina de corrupção, ele vem de um programa chamado MT Integrado, que era um programa do governo do estado de pavimentação asfáltica.
O próprio Silval Barbosa falou que o grande dinheiro veio de retorno das empresas. As empresas, elas não executavam toda a obra e davam uma parte do dinheiro de volta. A obra que o Emanuel lançou agora custa 125 milhões de reais, não dá tempo de terminar no seu mandato e vai ser pago só depois de 2 anos no outro mandato do outro prefeito. Só para você ter ideia. E tem todas as características de ser o mesmo sistema do esquema do Silval Barbosa com o MT integrado, porque é uma obra de pavimentação asfáltica, como o MT integrado também foi, é uma obra de milhões, como o MT integrado também foi, e é num período eleitoral, como o MT integrado também foi. Será que esse dinheiro desse contorno leste, que é importante para o Cuiabá, mas esses 125 milhões não virá a ser distribuído no bolso do paletó desses vereadores? É uma dúvida que a gente vai ter que investigar e fiscalizar e lutar para isso não acontecer. Tem aqui uma manifestação, isso aqui é só para registro, não é para você responder não. Olá, bom dia. Eu achei que isso era o único, mas eu vi um caso semelhante ao do vereador Abílio. No Paraná, em Londrina, tem um vereador que fazia fiscalização do mesmo modo que o senhor Abílio. Foi cassado, porque fazia o que o povo quer que um vereador faça. Hoje ele é deputado federal, tendo sido eleito como um dos mais votados do país. Os que pediram a cassação foram descobertos pelo povo e não se elegeram mais. Geraldo Santa Helena. O nome do vereador de lá é Emerson Petrivi. O apelido do vereador era Boca Aberta. Acho que só registro, né? Vamos aqui ao Nelzito. Nelzito com a pergunta. Bom dia, Nelzito. Bom dia, Abílio. Abílio, nós sabemos que a sua meta é ser prefeito de Cuiabá. O que você pode nos garantir que você vai fazer uma administração diferente? Não vai ratear cargo da maneira do paletó faz. A educação, você arruma só gente competente. A saúde, você arruma gente da área e não cargo político. Porque todo mundo xinga Bolsonaro, mas é a primeira vez na vida que nós temos 400 e poucos dias de governo que não tem uma corrupção dentro do governo. Isso desde 90. E outra coisa, todos os ministros foi ele que colocou. Lá não tem rateado cargo público, que eu acho uma beleza. Porque você tem que dar competência do serviço para quem tem competência para fazer. E não fazer coloio de gente à toa. Um abraço, Nelzito, aquele que não concorda com nada, ainda tem raiva de coisa errada, que nem desses vereador que votou para caçar você. Nelzito. Bom, Nelzito, você está pronto para ser prefeito de Cuiabá. Nelzito está pronto para ser o prefeito, tendo em vista que ele disse o que precisa ser feito. Precisa ser feito é isso mesmo, Nelzito. O grande problema de Cuiabá é a corrupção. É a corrupção na saúde, é a corrupção na educação, é a corrupção nas obras públicas, e esse é o problema de Cuiabá. A corrupção nem sempre é só colocar o dinheiro no paletó. A corrupção também é fazer um cabide de emprego da prefeitura, a corrupção também é usar de má fé e má gestão. Olha, Nelzito, você está pronto para ser prefeito de Cuiabá. E se você não for candidato, a gente está com um pré-candidato aí para a prefeitura de Cuiabá, buscando colocar nosso nome à disposição. Então, que são 8 horas e 53 minutos. Nós temos aqui várias pessoas com mensagens, mas eu quero dizer a eles que nós vamos encaminhar para a assessora do vereador Abílio, Dana Campos. E aí o vereador Abílio responde a cada uma, porque infelizmente não vai dar para colocar todos. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos ouvir aqui a manifestação final do vereador Diego Guimarães, que foi também um gigante nesse processo. Bom dia, Diego. Antero, bom dia, Abílio Júnior, meu amigo. Bom dia, Capital FM. Aqui quem fala é o vereador Diego Guimarães. Eu gostaria de mais uma vez reforçar o meu apoio incondicional ao vereador Abílio, a minha repulsa a essa cassação arbitrária, contrariando legislação, contrariando o Código de Ética, a lei orgânica, e que claramente foi uma cassação política. Reforço aqui, Abílio, de público, o nosso apoio para buscar um auxílio jurídico na derrubada dessa decisão da Câmara Municipal. Tenho certeza que o Poder Judiciário, de forma inteligente, coesa, irá se posicionar, irá resolver esse problema, retomando a sua mão o teu mandato e habilitando você a continuar na Câmara Municipal, fiscalizando e participando do pleito em outubro. Aos que lá ficam, aos que votaram pela cassação do vereador Abílio, eu gostaria também de reforçar que nós dissemos lá dentro, que o vereador Abílio já falou aí, a luta não para, e nós iremos apenas tão somente engrossar mais o caldo lá na Câmara Municipal, na fiscalização, combatendo a corrupção, combatendo
os conchavos que a gente sabe que existem nos bastidores da política. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Ok, muito obrigado, vereador Diego. Quer falar alguma coisa sobre a manifestação do Diego? Quero sim, e já na linha de encerramento, eu já agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Diego. Vai ficar na mão do Diego Guimarães essa questão do processo de nossa defesa, junto com os outros advogados que fazem esse projeto. Eu só consigo enfrentar todo esse sistema porque eu tenho o apoio do Diego, do Felipe, do Bucic, do Dilemário, do Gilberto Figueiredo, do Lilo, do Quero, e no caso da votação ainda do Vinícius, do Joelso e do Clebinho. E também eu quero dizer o seguinte, são duas situações que foram muito importantes para mim. Assim que encerrou o processo, minha esposa ela me deu um abraço muito bom, e ela me disse, estou orgulhosa de você. E eu só não ficaria orgulhosa de você se você tivesse negociado com eles para poder ficar lá. Isso me encheu de orgulho, porque a pessoa que eu mais preciso conquistar é o coração da minha esposa, e nesse caso isso me encheu de valor. O meu avô também me parabenizou, minha família toda me parabenizou. E a outra situação que também me encheu de orgulho foi o vereador Marcelo Bucic. O presidente Misael Galvão, sem escrúpulos nenhum, ele chegou a oferecer para o vereador Marcelo Bucic que suspendesse a CPI do Paletó para que suspendesse a cassação do meu mandato. O vereador Marcelo Bucic não aceitou a oferta. O vereador Ricardo Saad também ficou falando para o Diego Guimarães, ficou falando para mim que eu iria ser cassado porque o vereador Bucic não aceitou a oferta de suspender a CPI do Paletó. O vereador Marcelo Bucic me encheu de orgulho ao dizer não. Nós não negociamos com corrupto. Nós não negociamos com bandido. Nós não negociamos os nossos valores. Se for para ser cassado e continuar a CPI do Paletó com o vereador Marcelo Bucic conduzindo brilhantemente, que cassem o nosso mandato, porque nós não vamos recuar no combate à corrupção. Parabéns, Bucic, parabéns aos demais vereadores, e eu agradeço muito a minha esposa e minha família por todo esse amparo que tem dado nesse processo, e toda a população. Eu tenho recebido mais de 2.000 e poucas mensagens no WhatsApp, eu não estou conseguindo responder todo mundo, e no Instagram também é muita mensagem, no Facebook também. Estou tirando um tempo do meu dia para poder ficar respondendo e ajudar vocês. E essas mensagens que vêm para cá, Antero, encaminha para a Dana, que nós vamos fazer o máximo possível para responder também. Obrigado. Tá ok. Muito obrigado. A entrevista do vereador Abílio Júnior.